Salve, salve, mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu tô com meu amigo Davi Shalom, copywriter da eGratitude. O cara dirige o departamento que é o coração da empresa, que é da onde surge tudo que a gente cria em termos de anúncios, em termos de CPL, enfim, tudo é uma parte muito importante do marketing digital. Foi a primeira coisa que eu comecei a estudar quando eu entrei nesse mundo. O Davi é um amigo meu de muitos anos, eu conheço ele já faz uns 20 e poucos anos. E eu queria trazer uma pessoa muito boa para a eGratitude, decidi apostar nele, e ele decidiu apostar na empresa, porque ele já estava bem estabelecido no mundo do jornalismo. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória aí até você chegar na eGratitude e como que você está vendo aí esse mundo do marketing digital que você está aí faz uns 4 anos já. Vamos lá. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bom estar aqui. Show de bola. Basicamente, eu conheci o Rodrigo, a gente tocou junto, né? A gente teve uma banda quando a gente era adolescente, se conheceu no cursinho pra fazer vestibulinho. E os dois eram muito vagabundos, né? Que isso, cara? Ninguém era muito dedicado aos estudos porque a gente queria outras coisas. Na época a gente queria tocar, a gente queria ser rockstar. E logo que eu conheci o Rodrigo, a gente começou a fazer um fanzine, né? Põe a nossa foto aí de rockstar aí pra vocês verem. Tem umas boas aí, cara. Logo que que eu conheci o Rodrigo, a gente começou a fazer um fanzine, né? Eu sempre fui muito de escrever, eu sempre gostei. Enfim, foi a primeira coisa de escrita que a gente fez. Bom, a gente não ganhava nada com isso, mas a gente curtia fazer. Chamava True Metal. Era o True Metal Zine. E a gente teve acho que 8 edições, todas com uma entrevista com o cara do Angra. Todas elas tinham... A gente só conhecia os caras do Angra, não tinha quem entrevistar, meu. Era basicamente isso e, enfim, eu produzi uns shows com o Rodrigo. Não, tinha teve uma que teve o cara do Rhapsody. Teve o cara do Rhapsody? Teve, pô. Essa eu não lembro, cara. Teve. Acho que parece inventado isso aí. Não, eu vou até mandar minha foto com o cara do Rhapsody pra vocês verem. Do Stratovarius. Eu lembro que o Rodrigo ia nas coletivas, né? O Rodrigo tinha esse lance de que tem até hoje, né? De cidade, de ir atrás das pessoas que vão gerar valor pra ele. E já fazia isso muito bem. Depois a gente começou a fazer uma banda, enfim, gravamos um CD, começamos a produzir uns shows, não deu muito certo, e eu resolvi fazer alguma coisa na minha vida. A gente começou no empreendedorismo junto. Exatamente. Eu meio que fugi do empreendedorismo, rapidamente. Aí o Davi viu o primeiro fracasso e falou, isso não é bom, não. Os primeiros, né? Os 5 primeiros. Alguns fracassos, mas faz parte. Quiçá 10. Quiçá os primeiros 10. Mas foi importante, né? Foi o que levou ao caminho que a gente está hoje, né? Então, enfim. E eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. O que eu ia fazer? Não fazia a menor ideia. Pensei em direito, pensei em administração. E o que eu curtia era escrever, o que eu curtia era ler, enfim. E eu fui fazer jornalismo, resolver minha vida, escolher uma profissão muito rentável, né? O jornalismo é um momento maravilhoso, bela escolha. Assim que você entrou na faculdade, parou de ser necessário ter faculdade para jornalismo. Cara, exatamente. E antes de eu entrar na faculdade, todo mundo fala, cara, pensa bem, cara, pensa bem. Eu falo, não, eu quero fazer o que eu gosto, vou ajudar o mundo. E eu fui fazer jornalismo e, enfim, fiquei quase 10 anos aí no jornalismo. Passei por área de entretenimento, passei por área de notícias e eu acabei... o último emprego, eu era editor de política, né? E foi um momento que estava numa situação complicada politicamente, impeachment da Dilma, caramba. A empresa que eu trabalhava tinha começou a ter um direcionamento muito estranho. E aí o Rodrigo me convidou um dia... Convidou não, a gente foi pro parque um dia conversar, enfim. E ele usou os gatilhos... A gente não é um casal, viu? Não, a gente não é um casal. Mas ele jogou um gatilho mental muito forte em mim, que eu caio direto, né? Eu já caí na academia, e ele basicamente falou, ele já tinha me chamado pra trampar, você já tinha me chamado pra trampar algumas vezes. Qual foi o gatilho mental? Basicamente foi... Bom, primeiro que você falou que o gatilho mental foi a urgência, né? Acho que foi o principal. Mas eu tava insatisfeito, o Rodrigo percebeu essa dor minha, tipo, não tava legal. Eu tava pensando em fazer, sei lá, ir pra publicidade, enfim. Eu não sabia bem o caminho que eu ia seguir. Isso era um sábado. O Rodrigo falou, vem trabalhar comigo. Eu já conhecia o esquema, né? Você já tinha me explicado. Fiz o fórmula de lançamento. A gente vai estar lançando um cara que chama Gustavo Cerbasi, enfim. E eu me interessei, você me fez uma proposta que eu achei boa. E aí eu falei, mas me dá um tempo para pensar. Aí o Rodrigo falou, você, né, no caso. Beleza, me dá a resposta até amanhã. E aí, enfim, eu pedi mais um dia, né?
Mas eu dei a resposta acho que antes da hora, acho que eu dei a resposta no domingo mesmo. Segunda eu cheguei no trabalho, chamei meu parceiro lá, editor, falei, cara, desculpa, tô vazando e toma aí agora. E as nossas primeiras parcerias foram meio traumáticas no empreendedorismo. Cara, foram muito traumáticas, muito traumáticas. Elas reverberaram por muito tempo e, enfim. Cara, eu te falei que um dia a gente ia rir disso. A gente ri hoje, cara. Mas elas foram Mas as coisas se ajeitaram. Eu inclusive, demorei muito pra aceitar. E eu acho que eu aceitei na hora certa, né? Você chegou a me falar pra trabalhar com assessoria de imprensa, umas coisas que não me interessavam, assim. Então, acho que foi o momento certo e os traumas já tinham, né, arrefecido, né? Já estavam tranquilos, né? Tinham passado. E fala do marketing digital. Aí beleza, aí você chegou aqui na empresa, você tinha essa ideia meio por cima, que eu te falava... Eu não tinha a menor ideia. Tô fazendo esse lance de marketing digital e tal. Eu sabia que você escrevia bem, né? Eu já li as suas coisas, mas escrever bem é uma coisa e fazer copy é outra, né? Quer dizer, uma coisa ajuda a outra, mas não uma coisa não necessariamente é a outra. O que você percebeu, assim? Como que você enxergou, assim? Assim que você chegou... que você sacou do marketing digital? Primeiro que eu caí totalmente de paraquedas, né? Eu cheguei aqui acho que tinha acabado de abrir a primeira turma do Gustavo, né? Do Inteligência Financeira. Então, 2016. Isso, 2016. Era tudo mato. Era tudo muito mato. Eu lembro que eu sentava numa cadeira que eu tinha que ajeitar assim para encaixar minhas costas enfim, começamos na Humildas. Totalmente na Humildas e eu tinha... Bom, não tinha a menor ideia do que tava rolando. Tipo, já tinha rolado a venda. Eu lembro que eu fazia uns textos assim. O Márcio, né? Que era seu sócio na época. Ele falava, cara, não é isso aqui, cara. Você tá viajando, não é nada... Eu lembro que tinha um cara de CRM que ele ficava, cara, muito bom os textos. Eu acho que vocês não tinham se dado muito bem com o redator, né? E ele achava tudo muito bom. Mas aí quando chegava no cara que manjava mais do negócio, né? Não tava de acordo com o que deveria ser. Bom, tive que correr atrás, né? Eu acho que o lance do marketing digital, de você escrever copy, eu acho que é o lance principalmente de você conhecer bem o momento do público. Quem é o seu público, né? E o momento em que ele tá. Quando eu entrei, a minha dificuldade maior era entender esse momento. Eu não sabia o que estava rolando. E a questão da parcialidade também, né? Sim. Que você foi... Que era o oposto, que você trabalhava o tempo todo para ser imparcial e aqui você tinha que ser totalmente parcial. Total, mas eu adoro ser parcial, cara. Eu acho que a parcialidade ela é muito boa e sim, no jornalismo é diferente. Cara, escrito acho que é muito... Sei lá, a gente tocava, né? Eu lembro que eu fui ter uma aula com o Luiz lá, com o Mariucci. O Rodrigo, inclusive, que me indicou. E acho que eu tive umas 3 aulas com ele. E o Fábio também falava isso, que tocava guitarra com a gente, enfim. Meu, você tem que tirar a música, exatamente o som que você tá ouvindo, meu. Você tem que tentar reproduzir aquele som. E eu acho que com tudo vale isso, cara. Tipo, você vai escrever... sei lá, quando eu comecei a escrever em jornalismo, tem uma estrutura muito clara, né, de texto. O texto de jornal, ele tem uma estrutura, um artigo tem uma estrutura. As pessoas não entendem muito bem, né? Às vezes você vê um artigo e a galera começa a xingar, parcialidade do caralho, não sei o quê. Mas é porque eles não entendem o conceito. Mas cada coisa tem um modo, uma crônica tem um estilo de escrever. E eu acho que a copy tem... Acho não, a copy também tem um estilo de escrita que você tem que entender. Obviamente, sabendo o momento do cara, né? Qual o momento que ele tá. Criando um modelo, assim, de texto para aquilo. Você entender bem o que você vai falar. Se você pegar um texto de jornal, ele tem lá o lead de jornalismo, que é diferente do nosso lead. E, na verdade, acho que a gente tem 2 termos para lead, né? O lead que a gente ia converter e o lead que é a parte, o abre do texto, né? A parte emocional do texto, né? Da abertura de uma copy. Mas o lead do jornalismo é aquele, o que, como, porquê... quando, onde, enfim, são 5, 6 perguntas que você tem que responder no primeiro parágrafo. Porque é a informação principal e que vai prender o cara. Você não vai ficar... Tem até um negócio de uma pirâmide invertida que você vai colocando no principal e no pé da matéria, você vai colocar, da reportagem, você vai colocar o que é menos relevante, né? Até porque antigamente tinha muito limite de caractere em jornal, então os caras às vezes cortavam basicamente a reportagem. Você passou o caractere, os caras cortavam. Então... Mas acho que a lógica é a mesma. É entender o modelo, é o lance de meio que modelar mesmo. Eu lembro a primeira carta que eu fiz, uma carta, né, mas que a gente fez da Independência Financeira, que tá rodando faz 2 anos, assim, mais ou menos, faz um tempo já, e que é uma das nossas maiores conversões, eu modelei, basicamente. Peguei um post lá, modelar não é copiar,
Mas é entender a estrutura que você está trabalhando. Tipo, o cara abriu assim, pegou um ponto de dor aqui, continuou aqui, usou um gatilho aqui, quebrou uma objeção aqui, enfim. Tem aquela fórmula lá que peraí, é o problema, agite o problema e dê a solução para o problema. Acho que é meio que isso que eu passo para quem entra aqui, é meio que isso que eu tento focar em basicamente tudo que a gente faz. Lógico, tem outras formas para trabalhar, mas é meio que essa estrutura. E acho que, enfim, escrita, bom, é muito diferente do jornalismo, mas existe um modelo a seguir, uma lógica a seguir. Acho que é isso, é você conseguir entender essa lógica. Acho que é o principal. Tem muita coisa de template hoje em dia, né? Que a galera meio que faz tudo igual e tal. Acho que é muito mais lógico você entender o que está lá por trás. Para você poder montar seu próprio. Exatamente. E o que conselho que você daria para você mesmo quando você começou aqui? Se você pudesse voltar lá e dar um conselho pro Davi do primeiro dia da Ingratitude. Eu acho que eu tentaria arrumar um atalho, assim, porque eu fui descobrindo as coisas muito na marra. Você me ajudou no começo e tal, mas eu fui muito descobrindo sozinho, assim. Eu lembro que quando eu entrei aqui, eu comprei um livro, não lembro qual que era, de carta de vendas. E, tipo, cara, não fez nem sentido pra mim aquilo. Eu ficava lendo, ficava, que porra aqui é uma carta de vendas? Porque não é uma coisa que a gente tá acostumado aqui. A gente até recebe de vez em nunca, mas não é uma coisa comum do nosso mercado, né? Então, enfim, a Empíricos faz muito bem, por exemplo. Tem umas empresas que fazem muito bem, mas... sei lá, você cai de paraquedas assim, você começa a ver uns termos, uns estilos. Sei lá, a primeira vez que eu peguei uma carta de vendas, eu fiquei, as pessoas realmente leem isso, elas caem nisso, tipo. E eu demorei, né? Porque como eu entrei aqui meio sozinho, né? Então eu tinha que fazer a grade perene. Eu fui cuidar da estratégia um pouco depois, né? Você ainda estava muito envolvido. Grade perene, só pra galera saber, é tipo assim, os posts do dia a dia, né? As legendas do Instagram, os posts do Facebook. Isso, basicamente. Então, mas... Eu acho que o conselho principal é o cara entender que, que é meio o que a gente fala sempre, né? Mas para quem não entende muito disso, é o lance de você focar sempre na emoção, né? Que é meio que a base do negócio. Você conseguir entender essa emoção do cliente, do prospecto, né? E você conseguir transmitir, tipo, especificamente o que ele quer. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis no marketing digital, de copy, assim, da experiência que eu tenho de trabalhar com o pessoal, é você ser muito genérico nas coisas e você ficar gritando muito, assim, sabe? Gritar pra chamar atenção, tipo Marabras, assim, Saudão do Ricardo Eletro. É uma armadilha muito fácil de cair. Então, o principal conselho seria você ir atrás de referências e de boas referências, né? Porque tem muita referência aí que às vezes não é válida. Então... eu posso passar umas páginas aí que eu uso de referência, que ajuda. Acho que o principal em tudo, como eu estava falando na resposta anterior, o lance de modelar é você saber da onde modelar, é você ter a referência para isso. Então é você saber onde procurar. Acho que é o principal, cara. Você pode citar alguns livros que você leu, assim, que te ajudaram a escrever melhor? Copy? Sim. Cara, acho que o primeiro livro, acho que quando eu entrei aqui mesmo... O Armas da Persuasão é muito bom. Ele não é exatamente um livro de copy, né, mas é um livro de gatilhos mentais que ele é muito interessante, umas coisas. E são coisas que você meio... Como a gente meio que trata... A gente tá sempre tratando a dor do cara, do dia a dia, enfim. Você vai olhar, ele dá uns exemplos da vida real lá, né, o Robert Cialdini. E aí você vai olhar no dia a dia e realmente funciona. Tem um lance de, tipo... Eu tava conversando com uma pessoa esses dias assim, e ela não tava conseguindo definir bem o público. Ela queria falar com homem e mulher ao mesmo tempo, não sei o quê. E aí a gente foi descobrir que o público era mais mulher, muito mais mulher do que homem. E eu tava tentando falar com as duas pessoas ao mesmo tempo. Só que não, você tem que falar com uma pessoa só. Então o Cialdini, ele fala um lance, se você tiver um dia tendo um ataque cardíaco assim no meio da rua, o que você vai fazer? Você vai começar a gritar? Você vai cair no chão e alguém vai te socorrer? Não vai acontecer nada, ninguém vai te socorrer, cara. Se você cair no chão aí na rua, provavelmente você vai ficar... Acho que o Pânico já fazia essas brincadeiras, né? Você cair no chão, quanto tempo demorava pra alguém te ajudar? Então a dica que ele dá é, você escolhe uma pessoa, você chega naquela uma pessoa e fala, tô fudido, tô morrendo aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. É uma pessoa, então é uma lição meio de prática no dia a dia, mas que você deve levar pra cópia, né? Você fala só com uma pessoa. Então esse livro, o Great Leads, do Mark Ford, né? O Michael Masterson, né? O codinome aí dele, ele é muito bom para você entender esse lance de quais públicos, né, que você deve falar, tipo, uma mensagem aqui não necessariamente não vai funcionar necessariamente com
com uma outra pessoa. Se o cara já conhece você, é uma mensagem. Se o cara não te conhece, é outra mensagem. Se o cara entrou no seu carrinho, é outra mensagem. Enfim, você tem que... O Great Leads, eu acho que ele deixa isso bem claro, dos tipos de público e da forma como você deve trabalhar com cada um deles. E, cara, tem os clássicos aí de... quase todos eu diria que são em inglês, né? Eu acho que o cara que quer trabalhar com copy... se ele não souber inglês, ele tem que se esforçar para começar a saber, porque as referências são todas gringas em geral. Então, o classicão é Scientific Advertising, do Claude Hopkins. Eu acho que agora, traduziu agora, mas eu nunca vi esse livro em português. Eu acho que tem umas edições antigas. O Confissões de um Publicitário, do David Ogilvy. O Tested Advertising Methods, do John Kappos. Tem um do Dan Kennedy, que é muito bom também, que é The Ultimate Sales Letter. Enfim, tem uma série de livros, cara, tem uma porrada, tem vários que eu comprei lá e estão esperando a minha leitura, que eu abri, eu dei uma olhada. Então, eu tava lendo um agora do Ken McCarthy, que é 57 Big Ideas, é um negócio assim. É basicamente uma série de artigos e é interessante o livro, eu comprei no Kindle, baratinho. Ele basicamente reforça conceitos. Eu acho que o grosso vai ser isso, são reforços de conceitos que às vezes você sabe ou você não sabe, eles estão escondidos lá dentro. Tipo, o lance de você conhecer melhor o cliente, você pesquisar mais, que às vezes a gente não pratica, né? São coisas que esses livros acabam reforçando. Porque a ideia geral ela é muito a mesma, né? Eu acho que é mais um reforço. Então acho que todos esses materiais são muito bons. Eu queria lembrar demais agora de cabeça. Tem um outro do Ogilvy que eu até trouxe aqui, mas qual que era? Ogilvy on Advertising. Esses todos só existem em inglês, então é por isso que eu falei o lance do inglês. Acho que esses daí já dão um bom começo aí pra... E qual que você acha que é a importância do... Você tá falando bem dessa parada técnica de copy, né? Que é o lance da Big Idea, o lead, com a emoção e tal. E qual que é a importância da habilidade de você saber contar uma história, do storytelling em geral? Você estuda isso também? Como que você acha que é um caminho legal para alguém começar a estudar o storytelling em si? É a mesma coisa de referência também, né? Primeiro que o cara tem que conhecer bem o especialista que ele tá falando, né? Por exemplo, o Gustavo Cerbasi, a gente conhece a história dele muito bem. Então a gente consegue desenvolver a história dele, a jornada do herói lá, esse lance mesmo do AIDA lá, aquela forma de atenção, interesse, desejo e ação, enfim. Eu acho que o cara tem que ler copy primeiro, quem faz esse negócio, porque o storytelling da copy ele é um pouco diferente, né, do que você vai pegar no story lá do romance. É diferente. Você tem um objetivo lá, não é só... lógico, o lance é você deixar a pessoa presa lá, porque a ideia da copy é o cara começar uma linha, vai para a segunda, tipo, para a seguinte, o cara fica preso lá. Então a lógica é muito parecida com um texto normal, mas você tem um objetivo. Então, primeiro tem referência do que está acontecendo no mundo, né? A referência de copy, criar o swipe file. O swipe file seria meio que, você achou um texto legal, uma copy legal, um anúncio legal, salva, faz uma pastinha lá, tipo, tem as suas referências à mão, porque se você começar a escrever com a página em branco, né, é muito ruim, cara. Não é o lance de você pegar uma cópia, assim, ou algumas, assim, você entender essas estruturas mesmo no storytelling mesmo, aquela carta do Wall Street Journal, que foi usada, acho que quantas pessoas conta aí como é que é mais ou menos a história. Basicamente... são dois amigos, né? Dois amigos que se encontraram depois de 20 anos. Um deles... Os dois estudaram na mesma escola, os dois estavam casados, os dois bem casados, os dois tinham filhos, e os dois trabalhavam na mesma empresa, né? Só que um era gerente de uma área e o outro era o chefão. Eu não lembro exatamente o cargo, mas ele era o chefão de uma área da empresa, era o chefão dos caras todos. E aí a carta pergunta o que fez a diferença. E aí ela segue, tipo, jogando, tipo, o que faz a diferença entre uma pessoa e outra, de ter sucesso ou não, é o conhecimento, não sei o que. Basicamente, ele mostra que aquele cara que teve sucesso, ele teve sucesso porque ele estava lendo o Wall Street Journal, que ele estava se enchendo de conhecimento, e o outro cara estava parado. E acho que é meio que isso mesmo, né? O cara que não estuda, o cara que não tenta evoluir, ele vai ficar parado, né? Tipo, bom, escrever, você tem que escrever, você tem que gostar de escrever, né? Não tem jeito. Você tem que gostar de escrever, você tem que gostar de editar.
quando você escreve um texto, enfim, o ideal antes, principalmente na cópia, né? Não é uma ficção que vai se modelando ao longo do, sei lá, um Stephen King da vida vai escrever um livro de 1000 páginas. Eu imagino que ele não tenha tudo já. Eu acho que o negócio vai se construindo. Eu acho que a cópia é uma coisa mais técnica, né? Como você tem um objetivo, então o ideal é você começar lá tipo, você começar já com uma ideia muito clara de como você vai começar, o que você vai fazer no meio, como você vai puxar o cara, que gatilho você vai usar. Obviamente você vai melhorando, mas a ideia é você vomitar tudo lá no papel e depois editar, né? E o processo de edição, de ficar melhorando, é a parte que mais demora. E o cara tem que curtir fazer isso. E sobre as referências também, além de ler muita cópia, o cara tem que ler ficção, cara. Eu fiquei muito tempo sem ler ficção, assim. Desde que eu entrei aqui, eu tava lendo muita coisa técnica e, enfim, lista de e-mail, tipo, eu não sei nem quantas listas eu tô, principalmente de cópia, assim. Tem uns caras muito bons que, sei lá, geram muito valor, assim, todo dia, assim, pra você. Tem um cara que chama Roy Furr, que é um cara que foi aluno lá do Masterson, lá do Mark Ford, enfim, que tem umas... todo dia ele manda e-mail, todo dia gerando valor, todo dia dando referência. Esses caras são muito bons para isso. Mas a ficção é importante também, né? Porque, enfim, você quer usar o storytelling, se você for ficar só vendo copy, estrutura de copy, você não vai sair disso, cara. Você vai ficar meio... bitolado. Você vai ficar bitolado, cara. Acho que é importante equilibrar os dois, assim. Eu agora tô lendo Iluminado lá, do Stephen King, que eu tô enrolando há anos pra ler. E tô acabando, e é tenso, cara. E você fica, cacete, esse cara é bom pra caralho. Tipo, é surreal. Ele é sinistro. É sinistro. E... Inclusive, ele tem um livro sobre escrita, sim, né? Que se chama Na Escrita, que é sinistro também. Que, inclusive, eu preciso ler, cara. Que deve ser muito bom. Me fala o seguinte, o que você acha que... qual você acha que foi o fator mais decisivo pra levar você a performar como copywriter? Acho que foi a vontade de aprender mesmo, cara. É muito fácil você se acomodar e achar que você sabe tudo, né? Eu acho que e principalmente quem escreve, cara, e principalmente quem já tá trabalhando há um tempo, acho que publicitário vai ter esse problema também, porque já tem um jeito, um estilo próprio de trabalhar, mas o nosso mercado ele é muito diferente, né? A gente não... o lance da emoção é o que pega mais. Tem branding e tal, mas é outra história. Tipo, a gente não tá vendendo Apple, iPhone, tênis da Nike. A gente tem que... de alguma forma convencer as pessoas de que a gente tem uma solução pro problema delas. Então acho que o lance de querer aprender, de me empolgar com isso. Hoje eu acho tesudo o negócio de copy, eu curto pra caralho. Tipo, eu tenho o prazer de fazer, tipo, né, horas vagas, sei lá, tô bebendo, chego em casa, sei lá, tarde da noite, ou enfim, ou acordo de madrugada, sei lá, você acaba você sempre tá pensando naquilo, porque você curte, né? Tipo, então, eu acho que esse lance de você se interessar em aprender e tirar aquele lance de, puta, eu sei tudo, já sou bom. Você acreditar no que, tipo, sei lá, é muito fácil você acreditar nas pessoas falando que você é bom. Não que você não tenha que reconhecer isso. Mas você acreditar nisso e se acomodar, né? Você fala, puta, eu sei, é isso. E o copy não tem muita coisa de achismo, né, cara? A gente tem que trabalhar com dados, né? A gente tem que trabalhar com resultados. Sei lá, assim, se eu acho que uma campanha vai performar e a gente tem uma outra campanha para fazer, eu vou falar, não, vamos nessa porque essa é melhor. Tipo, sei lá se é melhor. Tem o Dan Kennedy mesmo, ele fala de uma venda que ele foi fazer de Teleton, que era de arritmia. Não era arritmia, era artrite. E esse negócio de Teleton, de arrecadar dinheiro, enfim, que o Silvio Santos faz, que o Globo faz, enfim. E todo mundo vende o Teleton, todo mundo, eles tinham que mandar uma carta como no nome de um diretor lá do Teleton lá, para falar pra pessoa, pra pedir doação, né? Meu, a gente tem problema, tipo, aquelas coisas de bater na dor, puta, a gente tem um monte de criança aqui, ou, sei lá, no caso da artrite, enfim, tem um monte de gente com esse problema, e a gente não tem dinheiro, e a gente precisa, tipo, implorando por uma doação, e, sei lá, não surtia tanto resultado, ou surtia um pouco, enfim, nada tão significativo. Aí o Dan Kennedy foi fazer o Dan Kennedy é outro cara importante de seguir. Ele foi fazer uma carta e o gancho dele foi outro. Ele puxou pelo lance de, quanto que a empresa ia se beneficiar daquilo. Tipo, ele puxou pelo, imagina você ter tanto de horário na televisão de graça. Ou tipo, ele foi listando os benefícios e no fim ele fala, puta, você vai ajudar as pessoas e tal. Que é legal, as pessoas querem isso, mas
qual que é o benefício que a empresa vai ter de participar daquilo? É negócio, né? Tipo, não é, puta, eu sou bonzinho, vou ajudar, vou ter isenção lá no imposto de renda, enfim, tipo, tem motivos para isso. E pelo que ele conta, essa carta foi a mais bem sucedida, enfim, ele contando a história dele mesmo, mas eles acabaram comprando a ideia porque ele vendeu o que o cara queria, tipo, não era o que ele achava que era bom, o que a empresa acha que é bom, tipo, a gente trabalha com especialista, né? O especialista, ele sempre acha que o produto dele é autossuficiente, né? Funciona e vai vender, só que a gente também sabe que não é bem isso. Então então é o lance de você querer tá sempre evoluindo, cara. E você saber as referências, tipo, você não achar que você sabe tudo. Você ter humildade pra, sei lá, digamos que a pessoa seja mais inexperiente com você, chega pra você e fala, puta, cara, isso aqui, se pá, não é bem isso. Tipo, você conseguir ter essa visão de fora, porque você não tá vendendo um romance, você não tá trabalhando seu ego. O lance é converter venda, cara. Tipo, você não tem que ser... eu acho que é muito menos criativo do que uma coisa mais... de você entender essa estrutura do... Os caras sempre falam que o copy tem que ser o vendedor, né? O vendedor de porta em porta, mas escrito. Então, você tem que aprender isso. E eu que venho de jornalismo e trabalhar com política, e é outra pegada no sentido de, sei lá, eu peguei o editorial da Folha ontem ou anteontem, os caras usam umas palavras que... Eu imagino que 99% da população brasileira não entende, cara. Mas é para mostrar erudição, essas coisas. E o copy é o contrário disso, né, cara? Então acho que é o lance de você querer evoluir. Você tem que curtir o negócio. Se você pegar essa paixão, tipo, você fala, puta, eu curto esse negócio, aí você vai estudar. Se alguém te ficar falando, você tem que fazer isso, aquilo, e você não tiver... Aí você não vai fazer nada. Então acho que é o lance da evolução constante. De tudo, né? Legal. Quais são as principais mudanças que você consegue identificar no mercado de marketing digital, especialmente de infoprodutos, de 2016 para cá? O que você acha que mudou? Cara, mudou bastante coisa, né, cara? Primeiro que eu tô aqui dentro, né? Parece que eu tô numa bolha, né? Todos nós estamos. Então, a minha impressão é que todo mundo tá fazendo marketing digital hoje em dia. Todo mundo. Você fala, caramba, eu vi... Mas será que não é seu feed? Cara, deve ser. que nem quando eu trabalhava com política, todo mundo tava falando do PT ou do Bolsonaro, e aí eu fui deletando ou parando de seguir um monte de coisa pra... Pera aí, deixa eu ver isso direito aqui. Mas pode ser. Mas realmente, o meu feed é só marketing digital, meu Instagram é só marketing... Inclusive, eu não uso rede social de forma pessoal, né? Mas eu acompanho, né? Eu tenho que acompanhar. Mas, puta, acho que todo mundo cresceu muito, né? Aparentemente, todo mundo não, mas quem tá entrando tá vendo uma oportunidade nisso. Sei lá, a gente tinha uma menina que trabalhava com a gente aqui, que ela tava numa palestra do Beto lá, de copy. Falei, cacete, era uma menina que era jornalista, tava produzindo conteúdo e viu uma oportunidade nisso. Então cara, eu não sei dizer muito por causa da bolha, mas eu acho que ele mudou no sentido que as pessoas estão vendo, né, que tem muita gente, elas estão tentando fazer coisas diferentes. Então acho que as pessoas estão fugindo das fórmulas básicas que a gente usa. Elas usam ainda, elas funcionam ainda, forma de lançamento, enfim, mas estão buscando outras formas de vender o peixe delas. E acho que está evoluindo muito, cara. Acho que tem muitos problemas ainda, né? O mercado do marketing digital é aquele mercado, todo mundo é especialista, né? O cara faz um curso, compra um e-book, já sei tudo, vou dar uma consultoria. Tipo, eu lembro que eu estava procurando copy aqui, sei lá, os caras fizeram um curso, né? Nunca trabalhou com negócio, nunca escreveu um texto. Quero ganhar 20 mil reais aí. Porque a venda é assim, né? A venda dos caras que vendem copy, a Uai faz assim, a Empíricos faz assim. É o lance de, o melhor trabalho do mundo, né? O lance de, tem umas copies do Mark Ford que são assim, que ele fala, você tá aposentando, não tem coisa melhor pra você fazer do que virar um copy. Tem um livro dele que também é A Promessa, que ele vai falando de como você ter uma vida rica e tal, e ele também fala, sei lá, acho que no segundo capítulo, ele ficou, não consigo pensar em uma coisa que seja melhor pra você ter uma renda extra do que fazer copy, enfim, fazer marketing. E, de fato, tem um mercado pra isso. A minha visão é que esse lance, eu acho que é meio ruim, né, porque quem entra não tem muita referência, então sabe, todo mundo é especialista, então fica... Mas isso é bom porque faz a gente pensar mais, né? Como que a gente vai se diferenciar de tanta coisa genérica que tem? E eu acho que a gente está nesse momento de transição, talvez. Acho que o mercado
tende a se profissionalizar cada vez mais. Cara, e se você pudesse colocar uma frase no outdoor pra todo mundo ver, assim, na hora que a pessoa saiu de casa, ela viu a sua frase no outdoor, que frase seria? Então vamos usar uma frase do Jerônimo aqui, então, que é nosso parceiro aqui, novo. E se fosse fácil, todo mundo fazia. Pronto. Boa. E você é muito melhor do que você imagina, acho que é uma boa também pra você se jogar pra cima. Boa, Davizeira. Valeu aí o rolê. Espero nóis. que você volte numa próxima, em breve. Tamo junto. Estarei mais magro na próxima. Valeu. Promessa, hein? Obrigado, viu?